My beloved brothers and sisters, Meus amados irmãos e irmãs, this morning I wish to speak to you of eternal esta manhã truths, gostaria de falar a those vocês truths which will enrich our lives sobre verdades and eternas, see us as safely verdades que nos deixam everywhere people are in a esperançosos. hurry. Em toda parte, as pessoas estão com pressa. Aviões a jato transportam sua preciosa carga humana através de imensos continentes e vastos oceanos para que as reuniões de negócios sejam realizadas, obrigações sejam cumpridas, férias sejam desfrutadas e parentes sejam visitados. Em toda parte, há rodovias, vias expressas, autopistas e autoestradas, nas quais trafegam milhões de automóveis, levando milhões de pessoas num fluxo aparentemente interminável, por uma infinidade de motivos em nossa corrida diária. In this Nesse ritmo frenético da vida, do we ever pause será que fazemos for uma moments of pausa meditation, para alguns momentos even de thoughts of meditação? endless and timeless Sim, truths? para pensar nas When verdades compared to eternas. eternal verities, Comparadas às verdades eternas, a maioria das questões cotidianas são realmente bem triviais. O que teremos para o what should we jantar? have for dinner? O que está passando hoje What color should we paint the living na room? televisão? De que cor devemos pintar a Should we sign sala? Johnny up for soccer? Será que devemos inscrever o These Joãozinho no questions and futebol? countless others like them Essas questões e lose their muitas outras significance semelhantes perdem seu when times of significado crisis arise, quando surge uma when crise. loved ones are hurt, Quando nossos entes queridos são feridos ou when magoados, sickness quando a is the house doença of good health, acomete os the last saudáveis, candle dims, quando a chama da vida enfraquece threat. e a escuridão Our nos thoughts become ameaça. focused. Nossos pensamentos se aguçam e conseguimos facilmente distinguir o que é realmente importante daquilo que é I meramente recently visited with a trivial. woman when battling life-threatening Conversei disease recentemente over com uma mulher que vem lutando contra She uma doença indicated grave há prior to 2 her anos. illness, Ela disse que antes da doença, seus dias eram cheios de atividades, tais como limpar a casa com perfeição filling it with beautiful e enchê-la de móveis belos e caros. She visited her hairdresser twice a Contou week. que passava semanas tentando encontrar o tapete perfeito para a entrada ou o espelho perfeito para pendurar sobre o sofá Infrequently, e comprando vestidos novos para o seu grande what guarda-roupa. she considered her precious possessions might be Os broken. netos pouco eram convidados a visitá-la com medo de que suas mãozinhas descuidadas os destragassem. And then she received the shocking news Então recebeu a surpreendente e traumática notícia de que sua vida corria risco e que talvez lhe restasse pouco She said tempo that at the aqui. moment she heard the doctor's No momento em que diagnosis, ouviu o diagnóstico she do knew médico, immediately sua vida entrou em foco e ela soube de imediato que passaria pouco tempo que lhe restasse de vida com a família e os amigos, at the center, tendo o Evangelho no centro de sua for vida, these represented porque era what isso was most precious. que ela considerava mais precioso. Such moments of clarity come to all Esses momentos de clareza chegam à vida de todos nós, uma hora ou outra, embora nem sempre de modo tão dramático. what it is that really matters in our lives. Vemos claramente aquilo que realmente importa em nossa vida e da maneira que devemos viver. O Salvador disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em nossos momentos de mais profunda reflexão ou de maior necessidade, a alma do homem se volta para o céu, buscando uma resposta divina para as maiores perguntas da vida. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos quando partirmos desta vida? A resposta a essas perguntas não se descobre folheando as páginas de livros acadêmicos
ou pesquisando na internet, ou ainda escolhendo ao acaso respostas de múltipla escolha. Essas perguntas transcendem a mortalidade, elas abrangem a eternidade. De onde viemos? Essa é a dúvida inevitável, mesmo que não expressa, de todo ser humano que tem a consciência de ter existido antes desta vida mostral. Os pais e avós ficam admirados com o Senhor declarou que o espírito e o corpo são a alma do homem. Portanto, o espírito é que foi gerado por Deus. O autor de Hebreus o chama de pais dos espíritos. Os espíritos de todos os homens são literalmente filhos e filhas gerados para Deus. Vemos que poetas inspirados, ao refletir sobre o assunto, deixaram mensagens tocantes e registraram pensamentos transcendentais. William Wordsworth escreveu esta verdade: nosso nascimento é apenas um sonho e um esquecimento. A alma que surge conosco, nossa estrela da vida, teve outro lugar para habitar e veio de longe, não em total esquecimento, nem em completa nudez, mas, seguindo nuvens de glória, viemos de Deus, que é nosso lar. O céu nos circunda em nossa infância. Os pais ponderam sua responsabilidade de ensinar, inspirar e orientar os filhos. Enquanto isso, os filhos ponderam, e especialmente os jovens fazem a pergunta a si mesmo: por que estamos aqui? Geralmente, ela é feita em silêncio, no fundo da alma, e é formulada desta forma: por que eu estou aqui? Quão gratos devemos ser por sabermos que um sábio Criador criou a Terra e nos colocou aqui, esquecidos de nossa existência pré-mortal, para que passemos por um período de provação, uma oportunidade de provar-nos, a fim de nos qualificar para tudo o que Deus preparou para nós. Está claro que um propósito primordial de nossa existência aqui na Terra é obter um corpo de carne e ossos. Também nos foi concedida a dádiva do arbítrio. De inúmeras maneiras, temos o privilégio de escolher por nós mesmos. Estamos aqui para aprender na árdua escola da experiência. Discernimos o bem do mal. Diferenciamos o amargo do doce. Descobrimos quais são as consequências associadas a nossas ações. Obediência aos mandamentos de Deus nos leva a qualificar-nos para a casa mencionada por Jesus ao declarar: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ao ponderar essas questões de tamanha abrangência, nós seguimos imperceptivelmente o curso da vida. Ao continuar o nosso caminho ao longo de toda a vida, Deus, nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor, marcaram e trilharam o caminho da perfeição para nos levar a escolhermos verdades eternas e nos tornarmos perfeitos como eles são perfeitos. O apóstolo Paulo disse aos Hebreus que possamos correr a corrida com paciência, a corrida da vida,
e o pecado que de tão perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta. Em Eclesiastes, não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha. Na verdade, o prêmio pertence ao que persevera até o fim. Ao refletir na corrida da vida, lembro-me de outra corrida dos meus tempos de criança. Meus amigos e eu esculpimos a canivete pequenos barcos de brinquedo com a madeira macia de um salgueiro. Com uma vela triangular de pano, lançamos nossas toscas embarcações em uma corrida nas águas relativamente turbulentas do rio Provo. Corremos ao longo da margem do rio e vimos os barquinhos sendo às vezes sacudidos violentamente na rápida correnteza e às vezes navegando serenamente quando o rio ficava mais profundo. Numa daquelas corridas, vimos que um barco liderava os demais na direção da linha de chegada. Um barquinho pequeno. De repente, a correnteza o arrastou para muito perto de um grande redemoinho e o barco adernou e emborcou. Ficou ali, girando e girando, sem poder voltar à corrente principal. Por fim, foi parar no fundo do redemoinho, no meio de restos e destroços. Abraçado pelos tentáculos daqueles detritos. Os barquinhos de brinquedo da minha infância não tinham quilha para estabilizá-los, nem leme para guiá-los, nem fonte de força. Seu destino inevitável era rio abaixo, a trilha de menor resistência. Ao contrário dos barcos de brinquedo, fomos abençoados com atributos divinos para guiar nossa jornada. Não viemos à mortalidade para flutuar ao sabor das correntes da vida, mas com a capacidade de pensar, raciocinar e realizar. Nosso Pai Celestial não nos lançou em nossa jornada eterna sem preparar meios pelos quais pudéssemos receber orientação para garantir o nosso retorno seguro. Refiro-me à oração. Refiro-me também ao sussurro da voz mansa e delicada, sem esquecer as Santas Escrituras, que contêm a palavra do Senhor e as palavras dos profetas, dadas a nós, para ajudar-nos a cruzar com sucesso a linha de chegada. Em algum momento de nossa missão mortal, surge o passo vacilante, o sorriso abatido, as dores da doença. Sim, o final do verão, a aproximação do outono, o frio do inverno e a transição que chamamos de morte. Toda pessoa ponderada já se fez a pergunta tão bem expressa por Jó no passado: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Por mais que tentemos afastar essa pergunta do pensamento, ela sempre volta. A morte chega para todos os seres humanos. Chega para os idosos que caminham com passos vacilantes. Seu chamado é ouvido por aqueles que mal venceram a metade da jornada da vida e, com frequência, silencia o riso das criancinhas. E quanto à vida após a morte? Seria a morte o fim de tudo? Robert Blatchford, in his book, God and My Neighbor, attacked with vigor, Em seu livro, Christian beliefs such as God, Christ, prayer, and particularly Robert immortality. Blackburn fala a respeito da imortalidade. That death was the end E of our diz existence. que se a morte fosse o final da nossa vida, nada teria de resto. E depois algo surpreendente ocorre. Ele abandona seu ceticismo e volta-se para Deus. E aos poucos ele voltou ao caminho da fé
O que ocasionou a profunda mudança nessa pessoa? Com um coração quebrantado, ele olhou novamente aquela face que ele conhecia tão bem e disse a um amigo sobre a esposa que estava no leito de morte: tudo mudou, mas ainda é o mesmo. Ela é a mesma que está ali. Tudo que parecia estar ali foi tirado. Ela não é a mesma? O que será que foi embora, se não fosse a alma? Mas ele escreveu mais tarde: a morte não é aquilo que muitas pessoas imaginam. É apenas como passar para um outro cômodo da casa. E nesse outro cômodo encontraremos homens e mulheres e as crianças que amavam na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, sabemos que a morte não é o fim. Essa verdade foi ensinada por profetas ao longo das eras. E também se encontra nas Escrituras Sagradas. No livro de Mormon, lemos especificamente as palavras confortadoras e agora, levando em consideração o estado das almas entre a morte e a vida e a ressurreição, foi revelada a mim por um anjo. E que nós, ao deixarmos, o Espírito de todos os homens, ao deixar esse corpo mortal, vão para aquele Deus que os criou e que lhes deu a vida. E depois acontecerá que os espíritos daqueles que são retos serão recebidos num estado de paz que se chama paraíso, uma condição de paz e de tranquilidade, para não mais pensar nas suas dificuldades, nos males que passaram na existência mortal. Depois da crucificação do Salvador, seu corpo foi colocado na tumba por 3 dias e, mais uma vez, o Espírito voltou ao seu corpo e o Redentor ressurreto saiu dali, retomou seu corpo de carne e ossos. E, em resposta à pergunta de Jó, morrendo o homem porventura tornará a viver, foi dada quando a Maria e outras mulheres se aproximaram do sepulcro e viram 2 homens com roupas brilhantes que lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Como resultado da vitória de Cristo sobre a tumba, todos nós seremos ressuscitados. Essa é a redenção da alma. Paulo escreveu que existem corpos celestiais e corpos terrestriais, mas a glória dos celestes é uma e a glória dos celestes é outra. Uma é a glória do sol, e assim também é a glória celestial que buscamos, é na presença de Deus que desejamos habitar. É de uma família eterna que queremos ser membros. Essas bênçãos devem ser merecidas. Na época em que procuramos buscar, arrepender, mudar, achar e ter sucesso, de onde viemos, por que estamos aqui? Para onde iremos quando partirmos desta vida? Essas perguntas universais não precisam mais ficar sem respostas. Nosso Pai Celestial se alegra com aqueles que guardam seus mandamentos. E com toda humildade eu testifico que as coisas sobre as quais falei são verdadeiras. Nosso Pai Celestial se alegra com aqueles que guardam seus mandamentos. Também se preocupa com o filho perdido, o adolescente indolente, o jovem rebelde, o pai ou a mãe delinquente. Com ternura, o Mestre lhes fala dizendo: na verdade diz a todos, voltem, voltem para casa, voltem para mim. Daqui a uma semana vamos celebrar a Páscoa. Nossos corações se voltam para a vida do Salvador, sua morte e sua ressurreição. Como sua testemunha especial, eu testifico a vocês que ele vive, que ele atesta nosso triunfante retorno. A ressurreição será nossa, para todos nós. Eu oro humildemente em seu sagrado nome. Sim, Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Redentor. Amém.